Fala, meus jogadores, Enzo Abadio na área, e hoje vamos falar de Palmeiras e Novo Horizontino, o jogo da ida na final do Paulistão, em que o Palmeiras, o Clube Alviverde, sai na frente na final do Paulistão, vencendo por 1-0 hoje com um gol de Flaco Lopes, e o Novo Horizontino jogou bem na casa do Palmeiras. Da mesma forma, o Palmeiras merecia ter feito mais gols. O Novo Horizontino foi bem corajoso hoje, teve tempo de atacar, e vou te dar um spoiler, hein? Teve gol perdido pelo Novo Horizontino de pênalti. Mas hoje a gente vai falar tudo por dentro que aconteceu desse jogaço. Então, se vocês querem ficar por dentro de tudo, já fica até o final do vídeo. Mas antes, para ajudar o canal, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todos os vídeos novos, e também no domingo, que vai ser o jogo da volta dessa mesma final do Paulistão. E também compartilha com todos seus amigos e sua família, porque você já conhece o canal agora, mas e os seus amigos e sua família? Se eles gostam de futebol, se eles não gostam, aqui eles vão aprender a gostar, e se eles gostam, aqui eles vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola, ok? Então é isso, e bora começar. Pessoal, a equipe do Palmeiras vinha para campo, a equipe do Abel Ferreira, na Arena Barueri para esse jogo da ida, para tentar conquistar uma vitória importante, o que conseguiu, mas ficou faltando gol ainda. O Palmeiras saiu hoje do jogo ainda com um gostinho de poderia ter feito mais. Mas já a gente chega lá, porque o Palmeiras de Abel vinha para campo com Carlos Miguel no gol, na lateral direita Kelvin, na esquerda Piquerez, dupla de zaga formada por Murilo e Gustavo Gomes, o meio de campo formado por Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício. Lá na frente a gente tinha Flaco Lopes, a gente tinha Alan e tínhamos Ramon Sosa, Vitor Roque no banco, por questões físicas, também por desgaste físico, e o Arias, num jogo que a gente tinha muitos rumores de que o Arias poderia começar como titular, não acontece. Até o Sosa entra no lugar do Vitor Roque, mas o Arias não. O Alan continua na direita, depois o Arias entra no final do jogo, mas já a gente chega lá. E do lado do Novo Horizontino, a gente tem o time escalado, mas uma baixa muito importante, que era do seu melhor jogador do campeonato, que era o Rômulo. O Rômulo, para quem não sabe, é jogador do Palmeiras, está emprestado para o Novo Horizontino, e o Novo Horizontino, para o Rômulo ter jogado esse jogo agora da ida, o Novo Horizontino teria que desembolsar mais de R$1 milhão para conseguir fazer o Rômulo jogar essa partida de ida na Arena Barueri, para pagar uma multa para a equipe Alviverde, para a equipe do Palmeiras. Então, agora tem muita chance deles conseguirem desembolsar esse dinheiro, mas para o jogo da volta lá no Jordão, na casa do Novo Horizontino. Então, o Rômulo, que é o melhor jogador não só do Novo Horizontino, mas do Paulistão em si, ao lado de Flaco e de seu companheiro de equipe, o Robson, e é um cara muito importante pro Novo Horizontino, e hoje fez muita falta, eu já vou adiantando, por muitas questões de criação de jogo mesmo. Mas, gente, bora começar com bola rolando, porque o jogo começa um jogo que foi começando, se desenhando ser um jogo bem frio ali, um jogo mais calmo, ambas as equipes tentando controlar o jogo, o Palmeiras mais ainda na casa dele, é claro, tentando conseguir um bom resultado para o jogo da volta fora de casa. E o jogo já começa com uma polêmica também, ali que se eu não me engano, o Alvarinho, ele dá uma bicuda ali na cara do Sosa, quando já tava caído e tudo mais, aí ele leva cartão amarelo, e o Novo Horizontino de começo já teve 3 amarelados na sua defesa, o que foi muito ruim para o Novo Horizontino, porque também arriscou menos fazer as faltas. Então, qualquer cartãozinho amarelo para um desses 3 jogadores seria o vermelho, e o Palmeiras ficaria com um a mais. Então, é claro que isso influencia muito no jogo desde o começo. Ficar com 3 amarelados e logo na defesa é uma coisa muito ruim de se administrar.
e foi o que o técnico do Novo Horizontino precisou fazer, e fez muito bem até, vamos falar assim. Os caras conseguiram manter a mesma intensidade, a mesma constância de jogo, mas sem precisar arriscar tantas faltas assim perigosas, e que poderiam ter ocasionado num cartão amarelo. Então, um jogo que tinha poucos espaços, ambos para a equipe do Palmeiras quanto para a equipe do Novo Horizontino. O Novo Horizontino com muita dificuldade de criar jogadas. Quando conseguia recuperar a bola, já rifava ela lá para a defesa do Palmeiras para conseguir se livrar dela, porque o Palmeiras começava com uma intensidade muito grande. Faltava o Rômulo para cadenciar aquela bola e distribuindo o jogo para o Novo Horizontino. É um cara que também às vezes pode buscar jogo ali como um segundo volante. Então o Rômulo era um cara que faz um papel muito importante nesse time do Novo Horizontino, que hoje fez muita falta. Hoje, se o Rômulo estivesse em campo, tenho certeza que o Novo Horizontino poderia ter criado mais ocasiões de poder marcar o gol hoje na Arena Barueri. Então o Rômulo é um grande jogador e um cara muito importante para essa equipe do Novo Horizontino funcionar. Ele é meio que o último mecanismo dessa máquina que é o Novo Horizontino. Então, um mecanismo maior. O maior mecanismo é por parte do Rômulo, para o Novo Horizontino funcionar todinho. Então, com isso, gente, um jogo de poucos espaços também que o Novo Horizontino deixava para o Palmeiras conseguir jogar. O Palmeiras com a maior posse de bola, é claro, até os 30 minutos, mas com poucos espaços. Ficou muito tempo sem finalizar, mas aos 34 minutos consegue uma boa chance, uma boa assistência do Sousa. O Flaco Lopes na entrada da grande área, ele vem, balança pra lá, balança pra cá, chuta de esquerda, fraquinho no cantinho, parecia que o Jordi ia pegar, mas fraquinho, uma bola chatinha de pegar lá no cantinho, na bochecha das redes, faz o gol. O Flaco Lopes manda a bola para o fundo das redes e o Palmeiras sai na frente por 1-0. Um lance que tinha ali a dúvida se estava impedido, mas por pouco não estava. O Palmeiras sai na frente com um gol muito importante de Flaco Lopes, que mais uma vez briga pela artilharia do Paulistão com o Robson, com o Robigol. E falando dele, gente, daqui a pouco vai ter um lance que ele vai perder assim, que vai fazer muita falta para o Novo Horizontino, né? Já fez. E logo depois do gol do Flaco Lopes, que era um gol muito importante para o Palmeiras ter aquele alívio, aquele suspiro de pelo menos levar uma vitória para fora de casa, mas ainda precisava segurar, é claro. E não foi diferente. Depois disso, o Palmeiras conseguiu abrir até mais espaço, porque abriu o marcador e aí o Novo Horizontino tinha que seguir ali para frente para tentar fazer um golzinho. Então surgiram mais espaços. E também aos 37 minutos mais ou menos, o Alan recebe uma bola na cara do gol, ele bate na trave, quase que o Palmeiras faz o gol e a gente tem a primeira chance do Novo Horizontino no jogo. Mais uma jogada muito aguda com o Vinícius Paiva pelo lado esquerdo, ele dribla muito bem o Kelvin hoje, o que ele acabou com o Kelvin, o que fez o Kelvin ficar na saudade várias vezes, a brincadeira, deu caneta no Kelvin hoje, deixou ele na saudade em muitos dribles, em muitas limpadas ali que ele deu para cima do Kelvin, e uma delas ocasionou em uma boa chance para o Novo Horizontino, em que a bola chega nos pés do jogador, que se eu não me engano era o Leonaldi, se eu não me engano, tá, gente? Se tiver errado, vocês me corrijam aqui nos comentários, mas se eu não me engano, era ele. Uma bola pro Robson com condições de finalizar, ele pega mal na bola, é travado e sobra na cara do gol, sem goleiro, pro Leonaldi, eu acho, e ele fura. E com isso, o Novo Horizontino perde uma boa chance de fazer o gol de empate, mas depois disso ia poder se reconciliar com seu torcedor com o pênalti marcado em cima do próprio Vinícius Paiva. Um pisão do Marlon Freitas por trás ocasiona o lance do pênalti. O Robson depois teve chance de fazer o gol, não conseguiu, mas o pênalti já havia sido marcado pelo árbitro. E agora, gente, o Novo Horizontino tem a chance de se reconciliar com o torcedor e buscar um empate para levar para a sua casa
na final do Paulistão no jogo da volta. E um empate que seria muito importante para o Novo Horizontino. E o Robson, ele vai lá, vai pra bola, se concentra muito bem, demora 5 segundos ali depois do apito do árbitro para chutar a bola. E depois de tudo isso, ele chuta no meio, muito forte. E o Carlos Miguel permanece no meio e pega a bola. Ele defende, o Carlos Miguel defende. E dá pra falar que foi um erro assim do Robson. Dá pra pesar no Robson? Eu acho que não dá. De verdade, eu acho que não dá. Ele foi na bola de segurança, que é no meio, ali uma bola firme, forte, e foi mais mérito do Carlos Miguel do que demérito do Robson. O Carlos Miguel fez uma leitura espetacular de perceber que o Robson poderia chutar no meio. E é aquele típico caso que o goleiro se arrisca também. Porque se o jogador escolhe o canto, faz o gol em um dos cantos e o goleiro fica parado, é muito criticado, é claro. Porque não pulou na bola, não sei o que lá. Mas quando faz essa leitura, é um negócio perfeito, né? Então essa leitura foi muito boa do Carlos Miguel. Ele se arriscou, foi corajoso. E às vezes é isso que também precisa no futebol para conseguir decidir uma partida. O Carlos Miguel faz uma ótima leitura. O Robson chuta no canto de segurança, né? Que é ali no meio, no centro do gol. Mas não dá para pesar nele, e sim dá para culpar o Carlos Miguel pelo erro do Robson, mas positivamente para a equipe alviverde. Carlos Miguel consegue pegar o pênalti, fazendo uma defesa muito importante para o Palmeiras. E logo depois disso, apita o árbitro final de primeiro tempo. Um primeiro tempo, como eu disse, com pouco espaço para ambas as equipes e um primeiro tempo que, depois de ter sido mais frio, o Flaco Lopes faz o gol e depois o Robson perde o pênalti, com a segunda chance do Novo Horizontino ter abrido o placar para seu lado. E, gente, vamos para o segundo tempo. O segundo tempo que poderia ter acontecido a entrada de um área, só aconteceu um pouco mais tarde. Não conseguiu resolver muito esse jogo, mas, resumindo, no segundo tempo a gente teve ali aos 60 minutos, mais ou menos, 55, 60 minutos, um gol do Palmeiras, do Gustavo Gomes, na raça, na vontade, anulado, com uma baita defesa do Jordi. Ele finaliza, depois o Jordi faz uma baita defesa, depois volta nele e aí ele consegue marcar um gol para a equipe do Palmeiras, mas estava impedido quando a bola já estava no meio para o Novo Horizontino continuar com ela para recomeçar o jogo e tudo mais, a bola voltar a rolar. O juiz sinaliza o impedimento pelo VAR, que foi marcado. E, gente, depois disso, o Palmeiras tenta ter grandes chances ali, e teve até algumas boas chances depois, mas nada muito grande. E não conseguiu fazer o 2-0. Hoje ficou com um gostinho de que poderia ter feito mais. É claro que Novo Horizontino foi muito corajoso. Quando tinha espaço para atacar, eles não foram ali com medo e recuaram a bola, não. Eles foram corajosos, colocaram essa bola para frente e por isso tiveram boas chances de fazer o gol no primeiro tempo, principalmente com destaque para o pênalti. Então, um segundo tempo um pouco mais apagado também do time do Novo Horizontino. No final de jogo, os últimos 10 minutos, meio que foi com a posse de bola do Novo Horizontino, tentando mandar a bola para a área, com Dantas, zagueiro de 1,89, com Patrick de 1,86, mas não funcionou muito bem. Só teve um lance ali que, se eu não me engano, o jogador do Novo Horizontino, ele cruza a bola na área mais num escanteio e quase sai o gol olímpico, e depois também quase que o Robson consegue fazer de peixinho, mas o Novo Horizontino não consegue arrancar o empate nesse jogo de ida na Arena Barueri. Pro torcedor do Palmeiras, eles ficam felizes, mas um pouco frustrados, porque dava pra ver que merecia ter feito, dava pra ter feito 2 ou 3 gols no máximo, mas dava para ter feito, o que seria muito importante para o jogo da volta. O Novo Horizontino tem 100% de aproveitamento nessa temporada em sua casa, não perdeu nenhum jogo que disputou, ganhando contra o Santos, ganhando contra o Corinthians, goleando, na verdade, o Palmeiras, mas aquele era um Palmeiras, é claro que no início de temporada, recuperando o ritmo, é muito diferente do Palmeiras de hoje em dia.
Então o Palmeiras vai para Novo Horizonte com o placar de 1-0, com uma vantagem diferente de um gol, e o Novo Horizontino busca a virada histórica para sua equipe. E a gente vai estar acompanhando isso no próximo domingo. E vocês vão acompanhar a análise pós-jogo aqui no canal Enzo Abad para ficar por dentro de tudo que vai acontecer nesse jogaço. Será que o Novo Horizontino vai fazer história e virar e ganhar do Palmeiras ou ganhar nos pênaltis? Ou o Palmeiras vai conseguir segurar o placar? Ou o Novo Horizontino vai fazer o Palmeiras vai ganhar nos pênaltis? A gente não sabe, a gente só vai fazer. A gente só vai saber no próximo domingo, análise pós-jogo, aqui no canal Enzo Abad, logo depois do jogo. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos. Compartilha com todos os amigos da família, porque se eles não gostam de futebol, aqui eles vão aprender a gostar e vão ficar aprendendo de tudo do mundo da bola. Então é isso, fui!